Atualmente, um dos principais segmentos dos fundos imobiliários são os FIIs de logística. Fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que atualmente existe mais de 30 fundos imobiliários desse segmento. Mas aí surge uma dúvida: entre várias opções, quais são os melhores para se investir? E para te ajudar nessa decisão, eu trouxe aqui nesse vídeo 5 fundos imobiliários que, pelo menos na minha opinião, são os melhores do segmento de logística para se investir atualmente. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais 5 fundos imobiliários são esses e que vale a pena aí você colocar no seu portfólio. Lembrando com antecedência que isso não quer dizer que você vai sair investindo neles sem antes estudar, analisar, ver se eles se encaixam no seu perfil de investidor, aí para depois você investir neles. Não saia investindo em fundos imobiliários antes de se estudar eles. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa esse like, que é uma maneira de você mostrar aqui o seu apoio ao nosso canal. E sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o XPLG11. É um dos maiores fundos imobiliários de tijolo que atualmente existe e um dos 3 maiores fundos imobiliários de logística que atualmente existe. Aqui podemos notar que atualmente seu principal investimento são os seus imóveis, no caso os seus galpões logísticos, onde ele tem aqui mais de 92% do seu patrimônio investido nesses ativos. Se descermos aqui, a gente pode ver alguns dos seus principais locatários atualmente, como a empresa Via Varejo, a Leroy, a Renner, Mercado Livre, o Grupo Pão de Açúcar, a B2W, entre outras empresas. Ao lado aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. Então, a maioria das empresas que atualmente são inquilinas do XPLG11 tem atuação aqui no segmento varejista. Aqui também podemos notar que o fundo ele tem aqui na sua grande maioria contratos com uma duração média de aproximadamente 5,7 anos e também podemos notar que 51% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. Com respeito à sua vacância física, lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Então, atualmente, a sua vacância física está aqui de 1,5%. Então, é uma vacância atualmente muito baixa. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter outras informações sobre a localização de seus imóveis. Então, a grande maioria deles estão localizados aqui na região sudeste do nosso país, em especial no estado de São Paulo e também Rio de Janeiro. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo atualmente ele conta com 19 imóveis prontos, tem um que está em fase de construção, sua área bruta alocável atualmente é de 1.113.000 metros quadrados, então ele tem uma ABL muito grande. Número de inquilinos no total é 67, como eu já mencionei, sua vacância física aqui de 1,5%, e sua vacância financeira de 1,3%. E com respeito às suas contas a pagar, ele menciona que o fundo ele tem aqui um saldo devedor de 414 milhões de reais em dívidas para poder pagar. Mas devemos lembrar que o XPLG11 ele tem um patrimônio de aproximadamente 3,5 bilhões de reais. Então a alavancagem aí não será dificuldades para o fundo. O próximo fundo, pessoal, é o BRCO11, o Bresco Logística. Atualmente, esse fundo ele conta aqui com 12 propriedades, então 12 imóveis, com uma área bruta alocável de 472.000 metros quadrados. Ele também menciona o seguinte, que o fundo ele não apresenta vacância física, então 100% dos seus imóveis estão totalmente ocupados. Esse é um ponto bastante positivo. Descendo aqui, a gente pode ver a localização dos seus imóveis. Então, atualmente, ele tem imóveis em 7 estados do nosso país, porém se concentra aqui na região de São Paulo. Um pouco mais embaixo aqui, a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Temos empresas aqui muito boas, como o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, a BRF, a FM Logística, Mercado Livre, entre outras empresas aí que são referências no segmento de atuação. Com respeito ao setor de atuação, podemos notar que a maioria dos seus inquilinos são do setor de varejo e e-commerce e também dos segmentos de bens de consumo. Como eu já havia mencionado, atualmente o fundo ele não tem vacância física, então 100% dos seus imóveis estão ocupados. Ele menciona aqui também que a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 5,2 anos. Então são contratos aí com uma duração mediana. Ele menciona também que 100% dos seus contratos são reajustados anualmente usando o índice IPCA. E aqui embaixo a gente pode ver os meses que ocorrem esses reajustes. Nesse mês de dezembro haverá aqui reajuste em 18% dos seus contratos. Com respeito a dívidas para poder pagar, praticamente o fundo ele tem uma dívida muito pequena de aproximadamente aqui 23,7 milhões de reais, sendo que ele tem em caixa um pouco mais de 172 milhões de reais. Então ele tem valor suficiente para poder honrar os seus compromissos. E o ativo do fundo, no caso o seu valor patrimonial que ele tem atualmente, é superior aqui
a 2 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar cada um dos imóveis que atualmente o BRCO11 ele tem. Então são ativos aí realmente muito bons, muito bem localizados, e é um fundo que vale a pena você tirar um tempinho para estudar e, quem sabe, investir. O próximo fundo, pessoal, que é um dos melhores de logística para se investir, é o LVBI11. Alguns números sobre esse ativo: atualmente ele conta aqui com 10 imóveis, sendo que 9 deles são 100% do fundo. Então ele é dono de 100% desses imóveis e só tem um aqui de Aratu que ele tem 70% de participação. Total de inquilinos, são 33 inquilinos que ele tem, com uma área bruta alocável de 519 mil metros quadrados. A sua vacância física atualmente é de 0,7%, então uma vacância inferior a 1%. O fundo ele apresenta aí excelentes números. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar a localização dos seus imóveis. A maioria dos seus imóveis estão localizados aqui no estado de São Paulo, que ele tem 7 ativos nessa região. Descendo mais um pouco aqui, podemos notar o segmento de atuação dos seus inquilinos. Então, tem inquilinos aqui do setor de e-commerce, também do setor de logística, do setor de varejo e do setor automobilístico. Então, esses são os seus principais. E com respeito aos seus inquilinos, podemos notar aqui empresas realmente muito boas, como a Scania, a Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia, Americanas, entre outras empresas. Então, mostrando assim que o fundo tem excelentes inquilinos. Para o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa aqui em especial o índice IPCA, porém tem uma porcentagem muito grande também indexada aqui ao índice IGPM. E aqui embaixo a gente pode ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então nesse mês de dezembro não haverá praticamente nada, né? Somente 1% aí. Porém, no mês de janeiro haverá um reajuste aqui bem significativo em 39% dos seus contratos. Com respeito à sua alavancagem e suas obrigações a pagar, ele menciona aqui que ele tem uma dívida com respeito a esse imóvel de Aratu de 13,1 milhões de reais e também com respeito a esse imóvel aqui de Cajamar, que ele tem 75 milhões de reais. Então, somando esses dois valores, vai dar aí um total de 88 milhões de reais. E aqui ao lado a gente pode ver que o fundo ele tem em caixa disponível 152 milhões de reais. Então é o suficiente para ele poder cobrir essas dívidas que ele tem a poder pagar. E no final desse pagamento sobrará aqui 56 milhões de reais. Então a alavancagem não é dor de cabeça aí para o LVBI11. Um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode conferir cada um dos detalhes sobre cada um dos 10 imóveis que o fundo atualmente ele tem. Então são imóveis também muito bons, grandes e muito bem localizados. O próximo ativo, pessoal, é o BTLG11, outro fundo aí muito bom para se investir. Aqui podemos conferir alguns números sobre ele. Então o fundo ele conta com 36 imóveis, com uma duração média dos seus contratos aqui de aproximadamente 5 anos. Sua vacância financeira está de 1,4% e ele tem uma ABL de 1.300.000 metros quadrados. O fundo atualmente ele conta aqui com 73 inquilinos e aqui nessa lista a gente pode ver alguns dos seus principais. Então temos aqui a empresa Açaí, DHL, Unilever, Seva, Amazon, Luft, Nestlé, Braskem, BRF, entre outras excelentes empresas que são inquilinas do BTLG11. Aqui podemos ver com respeito à localização dos seus imóveis, um diferencial desse fundo é que 90% da sua área bruta alocável estão localizadas no estado de São Paulo. Então, ele é um fundo que foca muito nessa região. Aqui ao lado a gente pode ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, durante esse mês de dezembro haverá reajuste em 4% dos seus aluguéis, porém, os seus principais reajustes ocorrem aqui sempre no primeiro semestre de cada ano, entre os meses de janeiro até junho de cada ano. Descendo mais um pouco, a gente pode notar que na maioria dos seus contratos ele usa aqui o índice IPCA para poder fazer o reajuste. Aqui também podemos notar o setor de atuação dos seus inquilinos. Então ele tem empresas aqui que se destacam em especial o segmento de logística, 47%, segmento de alimentos e bebidas com 14%, e o segmento de varejo juntamente com o e-commerce com 13% cada um. Ele menciona também que ele tem aqui 3 tipologias de imóveis, porém o que mais se destaca são os seus imóveis logísticos, que corresponde a 95%. E com respeito à sua vacância física, atualmente está aqui de 1%. Então o fundo tem diminuído aí. Então o fundo conseguiu diminuir, sendo que antes estava aqui de 2%. E com respeito a dívidas que atualmente o fundo ele tem para poder pagar, aqui podemos notar que ele tem uma alavancagem de 149 milhões de reais. Então essa é a dívida que ele tem para poder pagar.
mas ele tem um caixa suficiente aqui de 586 milhões de reais. Então, mesmo pagando essa dívida, vai sobrar aí no caixa livre aqui de 437 milhões de reais para que ele possa fazer futuros investimentos. E aqui, por último, a gente pode ver o seu portfólio atual de imóveis. Então, podemos notar que a grande maioria dos seus imóveis são relativamente novos e que tem aqui selos de qualidade, mostrando assim que o fundo ele preza muito em adquirir bons ativos imobiliários. E por último, pessoal, temos o mais famoso fundo imobiliário de logística, que é o HGLG11. Aqui podemos notar alguns números sobre ele. Então, é um fundo que tem uma área bruta alocável aqui superior a 1.500.000 metros quadrados. O fundo ele tem uma alavancagem aqui de 12%. Sua vacância física atualmente está de 4,3%, sua vacância financeira de 4,4%. Atualmente o fundo ele conta aqui com 27 imóveis, aqui a gente pode ver os principais imóveis, que ele menciona o nome de cada um deles, e ele tem aqui mais 15 ativos, que ele tem uma exposição menor. Aqui ao lado a gente pode ver a sua distribuição geográfica no caso dos seus imóveis. Então a maioria dos imóveis que o fundo atualmente tem estão localizados aqui no estado de São Paulo, 69% deles, e Minas com 14,6%. Descendo aqui a gente pode notar só a vacância física, como ela vem diminuindo no decorrer do tempo. Então, mais espaços que estavam vagos estão sendo ocupados. Sua vacância lá em novembro de 2023 era de 9,9% e agora está aqui de 4,3%, mostrando que o fundo tem conseguido ocupar bastante os seus espaços. Com respeito à duração média dos seus contratos, é de aproximadamente aqui 3,8 anos, então ele tem contratos aqui com uma duração menor. Ele menciona que 53% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2028, então aproximadamente aqui 3 anos. Ele menciona sobre os meses de reajustes, então nesse mês de dezembro haverá reajuste aqui em 3% dos seus contratos, porém a grande maioria ocorre aqui no mês de janeiro de cada ano. Ele usa aqui em especial o índice IPCA para poder fazer esses reajustes. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição por locatários. Temos empresas aqui boas como Ambev, Mercado Livre, Volkswagen e Electrolux, mas ele não menciona aqui o total de inquilinos que atualmente ele tem. Os últimos relatórios gerenciais, quando era feito lá pela Credit Suisse, eu me lembro que ele tinha mais de 100 inquilinos. Então, mostrando assim que é um fundo realmente muito grande. E com respeito à sua alavancagem, atualmente está aqui de 12,1%, mas no decorrer dos anos podemos notar que ele vai diminuir cada vez mais. E o fundo ele sempre tem caixa suficiente para poder pagar as suas dívidas. Então a alavancagem aí não vai ser dor de cabeça, o HGLG11 no decorrer desses próximos anos. Então, pessoal, eu compartilhei com vocês 5 excelentes fundos imobiliários do segmento de logística para se investir. Como eu mencionei no início do vídeo, atualmente existem mais de 30 fundos imobiliários desse segmento, porém nem todos são bons para você colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro. Então, para lhe ajudar, eu selecionei aí esses 5 ativos de logística, foco em logística, que são os principais atualmente e que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e, quem sabe, investir. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desses 5 fundos imobiliários que eu selecionei para você. Realmente são bons? Qual é a sua opinião sobre eles? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.